Hulk foi mandado para um outro planeta e foi de escravo até rei desse lugar. Bom, essa é a história que eu vou te contar hoje completa. Vem comigo. Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, vamos pro nosso vídeo, então, sem enrolação, para a história de Planeta Hulk. A história já começa mostrando o Hulk quando ele estava sob controle do Bruce Banner, quer dizer, ele não estava todo furioso não. E ele foi em uma missão, já que existiam suspeitas que existia uma bomba da Hydra dentro de uma caverna. Então o Hulk foi lá para desligar essa bomba. Porém, ao chegar lá, na verdade, ele descobre que aquilo não era uma bomba qualquer, e sim uma bomba de raios gama, quer dizer, uma bomba muito mais sinistra e que tinha sido ativada ao entrada dele dentro daquela caverna e acabou explodindo. Depois disso, corta para um prédio do Quarteto Fantástico, onde o Coisa estava em seu treinamento. Depois foi chamado para um encontro do Reed Richards, que tinha chamado ele para uma missão, e descobre que ele e o Tocha Humana seriam levados até Las Vegas, onde tinha ocorrido um problema com o próprio Hulk saindo descontrolado pela cidade e que eles precisariam detê-lo. Os dois então vão até a cidade dos cassinos, a cidade de Las Vegas, e chegando lá já vem um pequeno vilarejo todo destruído graças ao Hulk descontrolado, e volta então para procurar ele, inclusive o próprio Hulk, que acha eles e lança uma pedra gigante neles. Começa assim então uma batalha muito sinistra entre os personagens, e essa batalha vai para lá na cidade grande de Las Vegas, fazendo um enorme estrago na cidade inteira. Aliás, o Hulk nesse momento estava meio acinzentado por causa dessa bomba e não viu os heróis, e sim coisas do seu passado, suas memórias, meio como fosse um sonho. Johnny então, vendo que aquela luta não chegaria ao fim de jeito nenhum, ele faz uma supernova com seu poder e explode bem no rosto do Hulk. E juntando isso com a conversa que o Coisa estava tendo com o Hulk sobre os dois serem monstros e que ele não precisaria passar por aquilo sozinho, o Hulk volta ao normal. Depois disso, vemos a criação do grupo chamado Illuminati, que era formado pelos líderes dos grupos mais poderosos da Terra, os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os Inumanos, entre outros, e que decidiram que a melhor maneira para resolver os problemas era eliminar o Hulk desse planeta, porque o Hulk era muito prejudicial. Então, em uma votação da maioria deles, eles decidem que o correto seria mandar o Hulk para um outro planeta, para que assim ele pudesse viver lá em paz e nunca mais machucar ninguém. Com isso, então, eles bolaram um plano para conseguir enganar o Hulk e o Bruce Banner, que nesse momento tinha voltado já à maneira de Hulk, já tinha voltado ao corpo de Hulk e vivia no Canadá. Então, Nick Fury chama ele para uma missão que tinha falado que ele teria que ir para o espaço, já que existia um telescópio que tinha uma tecnologia chamada de Olho de Deus e que era capaz de ativar bombas no planeta Terra e explodir essas bombas, consequentemente matando milhões de pessoas. Além disso, existia um monstro tecnológico nesse lugar que impedia do governo conseguir fazer isso sozinho. Bom, essa parte da história é realmente verdade. O que o Hulk não sabia é que os Illuminati iriam aproveitar-se disso para mandá-lo ele para outro planeta. Mas agora só dando uma pausa aqui rapidinho para pedir para você deixar o seu like aí, porque pessoal, esses vídeos que dá trabalho, principalmente esses de história completa, e quando você dá o seu like, você está me retornando o trabalho todo que eu fiz aqui para te informar sobre tudo dos quadrinhos. Deixa o seu like, isso me ajuda demais, tá bom? Vamos voltar à história aqui então. O plano dos Illuminati, na verdade, era mandar ele para um planeta sem ninguém, porém muito verde, muito calmo, muito tranquilo, para que ele vivesse lá de boa. E o que eles não esperavam é que, na verdade, quando ele estivesse na rota desse planeta, se abriria um portal que tinha sugado ele para um planeta chamado Sakaar, que na verdade era um planeta de gladiadores e que tinha como imperador o Rei Vermelho, que mantinha todo mundo daquele planeta como escravo. Inclusive, ele fez a mesma coisa com o Hulk e pôs ele dentro de uma arena para lutar, entre aspas, para que conseguissem a sua liberdade. Logicamente que ele não daria liberdade, né? Hulk então fica sabendo que ele é o líder e ataca o Rei Vermelho e fere ele no rosto. Porém, depois de um golpe baixo ali, e acaba tomando um choque pelas costas e desmaia, e é levado para um centro de treinamento dos escravos, onde a maioria era devorado por um monstro enorme de lava.
O interessante disso tudo é que nesse planeta existia uma promessa, uma profecia, que um dia viria um libertador que sararia a Terra e os libertaria do Rei Vermelho. Bom, o primeiro ponto dessa profecia foi ele ter ferido o Rei Vermelho, e o segundo ponto foi que quando o sangue dele caiu naquela terra da arena, nasceu ali uma muda de uma planta, mostrando que assim ele estava tornando aquela terra frutífera, uma terra sem nada, uma terra habitável. Então agora nesse centro de treinamento, o Hulk já começa matando aquele monstro de lava que eu falei que é sinistrão. E o líder daquela prisão fala que agora eles teriam que lutar entre eles e somente 7 sairiam dali. Então depois de uma luta bem legal ali, inclusive o próprio Korg, que você conhece muito bem da Marvel, estava nessa luta também, e depois ficam os 7 vitoriosos. Depois disso, eles são atacados como forma de seu treinamento e tinham que matar todos ali, e se tornando agora verdadeiros gladiadores, e até recebem um grande banquete como honra. Porém, durante esse banquete, eles são atacados por pessoas que criam no Hulk, pessoas que queriam ele como libertador, e foram pedir a sua ajuda. Porém, ele não quis ajudar, ele não estava ligando para ninguém, ele não queria fazer nada para ninguém. No outro dia, mais uma vez, eles lutam na arena e vencem. E no final, eles decidem contar as suas histórias entre eles, para se familiarizarem um com o outro. E o primeiro dessa lista é o Blood, que era da raça da ninhada, que você conhece muito bem dos X-Men, e que conta o que aconteceu com a sua raça depois do extermínio por causa dos X-Men. Depois temos o Korg, que conta que graças ao Thor, que invadiu seu planeta e destruiu a sua família, ele ficou com muita raiva, essa é a história dele. E até o Hulk conta a sua história, de como ele ganhou os poderes, você já conhece. E também o Miek, que é um dos amigos ali, e conta como todo o seu povo morreu por causa do Rei Vermelho. Então todos naquele momento fazem um juramento de proteger um ao outro, meio que se tornando uma irmandade de gladiadores. Mais um dia na arena, até que Hulk dessa vez vê que o seu oponente é o Surfista Prateado, e fica todo surpreso, já que ele sempre foi o seu amigo na Terra. Algumas páginas antes disso, tinha sido explicado que por causa daquele portal, isso também sugou o Surfista Prateado, e ele foi parar lá naquele planeta, e quando ele atravessou, ele desmaiou e colocaram ele como escravo também, com aquele controlador bem no peito dele. E com isso ele não conseguia usar o seu poder cósmico, o poder dado a ele pelo Galactus. Então agora os dois sendo controlados, eles lutam ali numa luta bem sinistra, e o Hulk até consegue ganhar, e se ele ganhasse seria livre. Porém, como ele tinha cortado o rosto do Imperador, ele teria que fazer um último desafio para ser livre. Nesse caso seria matar uma mulher que era escrava junto com ele, então eles aí meio que eram amigos. Hulk então nega isso, então todos eles tomam um enorme choque, até que o Surfista Prateado, naquela briga que teve o seu controlador quebrado, usa o seu poder e destrói todos os controladores dos escravos e até do público que estava assistindo, ou seja, todos ali estavam livres, e começa a ser uma rebelião, até que todos fogem daquele lugar. O Surfista Prateado então oferece ao Hulk uma chance de tirá-lo daquele planeta, porém Hulk fala que queria ficar ali e não vai embora. Então agora, como fugitivos, o Imperador, que é o Rei Vermelho, manda capturarem eles, e eles têm que ficar se escondendo por um bom tempo, até que salva alguns camponeses que estavam ali sofrendo uma retaliação de alguns invasores que estavam roubando eles, e eles brigam com eles em troca de comida. Tudo ficou de boa, até que Miek lembra que o homem que matou a sua família estava naquela vila, ele chegou a ver. Então é marcado um duelo entre eles para que eles conseguissem se resolver. No outro dia eles brigam lá, e o outro cara daquela raça lá consegue vencer o Miek, até que se ouve um barulho e percebe-se que ali embaixo estava toda a família do Miek. Com isso, com raiva e vingança, toda aquela vila é destruída pelo Hulk, pelo Miek, todo mundo, e decide que precisariam de um outro lugar seguro para ficarem, já que eles estavam sendo
caçados pelo Rei Vermelho. E o Hulk tem uma ideia, que é justamente retornar àquela antiga base de treinamento dos gladiadores, já que lá seria um bom lugar. E assim eles o fazem. Porém, nesse momento, Hulk fala que ele não queria liderar, ele não quer ser esse pessoa, um rei que todo mundo fala. Ele é um monstro e ele quer ficar sozinho. Porém, Miek, que é o seu amigo e que agora tinha sofrido uma transformação e se tornado o rei daquela raça, falou que o Hulk não podia abandoná-los, eles precisavam do Hulk e por isso lutou contra ele. Logicamente, ele perdeu, né? O Hulk ganhou e o Hulk então entendeu finalmente que ele tinha que salvar aquele planeta. Ele estava ali, sabe, por uma razão. A grama estava voltando por causa do sangue dele, ele tinha um motivo para ser de verdade o líder de todo mundo. Além disso, também é mostrado que os civis que apoiavam o Hulk, que estavam lá na cidade do Imperador, estavam sendo totalmente massacrados pelo governo a sangue frio. O Rei Vermelho matava todo mundo que se aliava ao Hulk e que agora eles tinham achado o Hulk e que enviou a sua tenente, que tem um poder especial e era chamada de Caeira, para ser enviada para lá também, para lutar contra o Hulk. É explicado que essa mulher Caeira ganhou os poderes através da força das sombras e que o Rei Vermelho fez dela a sua escrava e depois a tornou a sua tenente. Com isso então, os dois lutam ali uma luta bem sinistra que chega a sacudir o chão. Porém, no meio dessa luta, simplesmente, pessoal, uma nave cai no meio da Terra e estava cheia dos chamados invasores, que eram parasitas, né, e que se encostassem a qualquer ser vivo, eles se alimentavam daquela pessoa, além de controlarem ela e transformarem essas pessoas em monstros. Inclusive, o próprio Hulk também foi contaminado por esses monstros, porém, depois ele conseguiu tirar ele, várias e várias vezes ficou acontecendo isso. Então agora, o que era uma luta do Rei Vermelho versus o Hulk, agora na verdade era uma luta de todo mundo versus esses parasitas invasores. Bom, era isso que a Caeira, né, que a tenente pensava, porém a verdade é que foi o próprio Rei Vermelho que tinha enviado aqueles monstros parasitas para matarem todo mundo lá. O problema é que naquele lugar também tinha uma cidade do povo do Rei Vermelho. Quer dizer, a Caeira ali ficou desesperada para salvar. E o Rei Vermelho estava cagando para todo mundo ali, que era do seu próprio povo. Então com isso, Caeira muda de lado e percebe que o Rei Vermelho é ruim e vai para o lado do Hulk, que depois de vencer aqueles monstros parasitas, dá o recado para o povo de Sakaar através de uma mensagem e para o Rei Vermelho, que mataria ele também. Agora outra pausa rapidinho aqui, porque eu tenho quase certeza... que da primeira vez que eu pedi você nem deixou, né, pessoal? Deixa o seu like aí, isso me ajuda demais, por favor. Porém, a verdade é que eles não tinham vencido todos os invasores, não. Até porque quanto mais vinham, mais se contaminava. Era muito fácil de se contaminar e virar um monstro rapidamente. Inclusive, a rainha do Miek, que tinha sido achada prisioneira naquela cidade do povo do Rei Vermelho, também foi contaminada. O problema é que ela era a última rainha daquela raça viva, então quer dizer, aquela raça agora estava sujeita à extinção. E enquanto o Miek estava sem esposa, o outro, que é o Hulk, estava conquistando o coração de uma, já que ele a salvou dos invasores e ainda saiu com um estilo bem legal junto com a Caeira lá e mostrando respeito também, porque todo mundo ali estava seguindo ele, era muito forte, muito sinistro. Então ele foi com uma grande multidão, meio que ele se tornou uma lenda daquele planeta. Aliás, é nesse momento que temos o Heroine contando toda a sua vida, como ele acreditava nessa profecia, como foi toda a sua infância. Heroine, que era um amigo do Hulk, ele conta que assim como Caeira, ele também era um do povo das sombras, e que durante toda a sua infância ele ouvia sobre esse tal libertador do planeta, e até pensou que ele mesmo poderia ser essa pessoa a quem era chamado de filho de Sakaar. E por isso passou a sua vida inteira treinando para ser o escolhido. Porém, ele não foi. E quando ele não foi escolhido, ele acabou batendo no seu mestre e foi banido de lá. Aliás, eles também estavam indo justamente para lá, para o povo das sombras, para pedir ajuda contra o Rei Vermelho. E quando eles já estavam perto de lá, eles foram abduzidos e levados até a câmara do povo das sombras, onde eles explicaram que na realidade, pessoal,
foram eles que tinham aberto aquele portal onde o Hulk atravessou. Isso porque eles achavam que o salvador do planeta, por causa da profecia, viria de algum outro lugar do universo. Porém, quando os mestres das sombras viram que existia um imenso ódio por causa do povo da Terra dentro do Hulk, eles perceberam que ele não poderia ser o filho de Sakaar e mandaram ele embora. Logicamente, Hulk nem ligou com isso, mandou todo mundo cagar, vai se virar, não tô nem aí pra isso, eu só sei que eu vou fazer a minha parte. Com isso, então, apareceram mais naves dos invasores, mas dessa vez o Hulk fez uma coisa muito mais inteligente do que brigar. Ele foi direto aos líderes desses grupos invasores falar com eles. Hulk então deixou os invasores se explicarem e contarem o porquê tudo aquilo ali, e que na verdade eles eram de uma raça que se alimentavam não de pessoas, e sim de uma energia cósmica das estrelas. Porém, acabaram tendo um problema na sua viagem interdimensional e caíram naquele planeta e foram obrigados a se alimentar, porque eles não conseguiam voltar para as estrelas. Com isso, o pai do Rei Vermelho prendeu eles nas suas naves e mandou eles para a Lua e os aprisionou lá por gerações e gerações, obrigando eles a sobreviverem devorando uns aos outros. Porém agora, o Rei Vermelho foi e mandou algumas dessas naves para Sakaar, a fim de destruir o Hulk. Com isso, os invasores então estavam somente se alimentando. Porém, o Hulk então faz um acordo com os invasores que ajudaria eles a voltarem para os céus se eles ajudassem a vencer o Rei Vermelho. Então começa-se uma luta sinistra agora. E bom, é nesse momento que vemos um dos maiores feitos de força da história do Hulk, de todos os quadrinhos, já que nesse momento, enquanto estava tendo a luta do Rei Vermelho versus o Hulk e ele estava prestes a perder, ele ativa um mecanismo que faz as duas placas tectônicas do planeta se dividirem, quer dizer, começar a se separar, e por causa disso sobe um mar de lava por ali. Então, em uma medida extrema, Hulk simplesmente pula naquele magma e segura, pessoal, as duas placas tectônicas com a mão. Sim, pessoal, isso mesmo. Depois disso, o Hulk então volta para cima e dá um belo de um soco no Rei Vermelho e ele explode depois. Então agora, com o Rei Vermelho morto e o Hulk mesmo não querendo, né, foi coroado rei, a primeira coisa que ele faz como rei é cumprir a dívida com os invasores, que ele falou que iria ajudar. E bom, o jeito para cumprir essa dívida é para lá de inusitado, porém é bem legal você ver o como ele se sacrificou com isso, porque ele simplesmente deu pessoal, o seu braço para os líderes dos invasores sugar ele e depois alimentar os seus filhos. Isso porque, como você sabe, ele é feito totalmente de energia gama, que é um ótimo combustível para esses monstros, e ficou assim por 7 horas. E só para você ter uma noção, pessoal, depois dessas 7 horas, o Hulk até voltou a ser humano, quer dizer, ele deu lugar ao Bruce Banner, porém depois volta ao normal e agora é o seu primeiro dia de reinado. Ele já começa então colocando ordem na casa ali de Sakaar e fala que qualquer pessoa que ficar brigando por quem vai ser o melhor rei de Sakaar, se é o Rei Vermelho, se é o Hulk, terá que passar por cima dele, já que agora não existe mais essas coisas não, agora todos seriam irmãos. Em seu segundo dia de reinado, ele tem uma reunião então com o povo das sombras e eles oferecem a ele Caeira como sua sombra, ou seja, sua serva. Porém, pessoal, ele fala que ele não queria uma sombra, e sim uma esposa, e eles saem dali. Caeira então explica que, como nos costumes da sua raça, do seu povo, eles estão, se ele quisesse então ela como esposa, ele teria que se ajoelhar com ela e depois mostrar todos os seus segredos, quer dizer, se desnudar de todo o segredo que ele tinha. Com isso, então, ele se transforma em Bruce Banner e Caeira o beija nesse momento. Bem fofinho, né? Porém, não se empolga não, meu filho, porque infelizmente vai ficar meio triste a história daqui em diante, porque, pelo amor de Deus, parece que o Hulk não tem um pingo de paz. Em seu terceiro dia de reinado, Miek, então, acha a nave que trouxe o Hulk da Terra para Sakaar e o Hulk revê as gravações e fica cheio de raiva e soca
tudo que estava ali. Então ele leva a Kaeira para o mesmo lugar que eles tinham lutado, né? E fala que aquilo não era para ele, que ele não servia para ser um rei. Ela, porém, mostra que naquele lugar onde foi a luta dos dois, a terra ficou saudável, começou a crescer plantas, e por causa tudo do sangue dele, e que o planeta precisava dele. Hulk, então, motivado por essas palavras, começa então a dar tarefas para os seus companheiros, para eles fazerem tratado de paz com os outros povos do planeta. E ele vai lá ajudar na Lua aqueles invasores que ficaram presos lá a se libertarem. Quando então ele volta para a cidade do trono junto com Kaeira, ele vê que a nave dele está na cidade e que algumas crianças tinham feito meio que uma surpresa para ele, uma surpresa bem legal, bem bonitinha ali. Porém, pessoal, nesse momento, Hulk ouve um barulho de um alarme com a seguinte mensagem: alerta de unidade de dobra comprometida. E é nesse momento, depois daquele barulho de alarme, ele lança aquela nave longe no céu. Porém não dá tempo, porque ela simplesmente explode no meio da cidade do trono e mata, pessoal, mais de 1 milhão de pessoas daquele planeta, incluindo a sua esposa, que nesse momento estava grávida. Sim, pessoal, estava grávida com um dia depois que os dois casou, mas que triste, né? Parece que não tem paz. Então agora, com uma grande parte do planeta toda destruída por causa daquela nave que veio da Terra e a sua esposa morta em seus braços, Hulk só conseguia pensar que aquilo tudo foi culpa dos heróis da Terra, que mandaram ele para lá e fez aquilo tudo. E jura se vingar de todo mundo lá. E os seus próprios amigos que chegam naquele momento falam que iriam ajudar ele contra essa vingança contra os heróis da Terra. E bom, assim acaba o Planeta Hulk, deixando um enorme gancho para Hulk contra o mundo, que ele dá uma surra enorme em todo mundo da Terra. Mas isso já é história para um outro vídeo. Mas agora eu quero que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque, pessoal, esses vídeos que dá trabalho, quando você deixa o seu like e deixa um comentário e manda para alguém, pô, pessoal, você tá me ajudando demais, tá bom? E não custa nada para você, tá bom? Valeu!